Mas a gente está no mês do Natal. E eu gostaria de falar com você sobre o Natal. O Natal se tornou algo comercializado, algo comercial, algo que, assim como o Thanksgiving, que o humanismo fez perder o sentido divino que existe nele. Tirar o mérito da gratidão do Thanksgiving e tirar o mérito da cruz de Cristo no Natal. A gente sempre ouve essas músicas que falam coisas bonitas sobre um bebezinho e etc. E uma coisa me mexeu bastante, porque, sim, Jesus nasceu como um bebê, mas ele nasceu rei, ele nasceu como rei dos reis, ele nasceu como rei de Israel, ele nasceu como nosso Salvador, porque ele teria que ser um cordeiro perfeito, ele teria que ser um homem 100% e 100% sem pecado, para poder fazer expiação pelos nossos pecados. A Bíblia fala em Isaías 9, eu vou ler um bocado de Bíblia, gente, então, se você prestar atenção, vai ser melhor. Isaías 9, 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você veja, um menino nasce, uma criança nasce, mas um filho é dado. Ele nasceu como menino, mas ele foi dado como filho unigênito de Deus que veio com a missão de morrer pelos nossos pecados. Então ele não nasceu como filho de Deus, ele foi dado por Deus como filho. Então eu achei interessante, já começando por aí, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Pois é, essa criança, ela nasce e ela mexe com a vida de muita gente, e foi isso que Deus me levou a fazer. O Natal e várias pessoas. O resultado, como que o Natal mexeu com algumas pessoas. Então, vamos começar pelo que ele fez com Deus. Eu imagino, quando isso aqui não tem referência teológica, não tem capítulo e versículo, se fosse, seria 1 Fernando, capítulo 1, versículo 1. Quando Adão peca no jardim do Éden, a primeira que come do fruto é Eva. E Eva oferece a Adão, estou com um monte de teólogos na casa, Adão come voluntariamente. Eva, segundo a Bíblia, ela é enganada pela serpente, mas Adão come do fruto, voluntariamente. Eu escutei uma vez uma ilustração que me agradou, eu concordo com ela. Que ali Adão foi um tipo de Cristo, porque se Adão não participa daquele fruto, se ele não peca, ele não teria como lá na frente resgatar a própria Eva. Jesus nunca pecou, amém? Mas ele se tornou pecado para poder resgatar sua noiva. Então, lá no jardim, quando Adão participa daquela fruta, ele não precisava. O que aconteceria? Suposição. Eva cai fora e ele fica lá. É uma suposição, isso é uma especulação. Mas ele participa para que ele pudesse, lá na frente, mesmo através da natureza pecaminosa, gerar a Davi, na raiz de Davi vem a descendência onde Jesus é gerado. E assim a própria humanidade é resgatada através porque Adão fez aquilo. Então eu imagino, quando Adão faz aquilo no jardim, o que Deus ele pensou na hora que ele olhou aquilo? Meu filho vai ter que fazer algo sobre isso. O meu filho vai ter que entrar aí.
E a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito. Deu como? Através de um sacrifício. Também no jardim, quando Deus dá oportunidade para Adão, para ele se arrepender, se humilhar e falar, Deus, a gente escorregou e caiu e pecou, perdoa. Adão, cadê você? Nós estamos escondidos. E ele estava tentando esconder o pecado com folhas de uma árvore. E Deus faz o primeiro sacrifício de sangue, onde ele arranca a pele de um animal para cobrir o pecado de Adão. Deus estava vendo aí o Natal. Porque para que Cristo pudesse ir para a cruz, ele teria que nascer. Ele teria que nascer de mulher, ele teria que ser 100% homem para poder não pecar e pagar o preço de morte na cruz do Calvário. Então, na mentalidade de Deus, a gente tenta imaginar, mas é impossível. Agora, eu tenho filhos. E a gente imagina assim, como seria o coração de um pai, você saber que você está mandando seu filho num caminho onde ele vai sofrer muito. A gente sempre fala para os filhos, né? Você aprenda pelos erros dos outros, não aprenda pelos seus erros, porque dói muito. Agora, Deus, ele colocou o filho num caminho onde ele iria sofrer e morrer, mas também ia ser a nossa salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seria absurdo tentar imaginar a mente de Deus sobre isso. Na vida de José, em Mateus 1, diz assim, ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, naquela época, o casamento judeu, o casamento judaico, era uma festa de 7 dias, mas havia um contrato, como se fosse um contrato que era assinado entre as famílias, onde o noivo ele desposava já a sua noiva. Ele se casava com ela. Naquele contrato era um deal feito, era um negócio consumado. Mas ele não se deitava com ela até a festa do casamento. E historiadores dizem que era tão sério aquilo que se o camarada quisesse sair daquele contrato, ele teria que pagar uma grande joia para a família da noiva. Era um compromisso, era um casamento estabelecido, mas o ato sexual não era consumado. E essa era a situação de José e Maria. Estando Maria desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria a infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E José ficou. José tinha a opção de ficar ou de simplesmente de sair, talvez por amar a Maria não querendo expô-la, ou talvez com medo de ter que arcar com a consequência, porque ele tinha, segundo a sociedade, errado. Quando nós somos confrontados com o Natal, nós temos escolhas a fazer, nós temos opções a fazer. Nós escolhemos coisas todos os dias, coisas pequenas, coisas grandes. Toda a nossa vida ela é baseada em escolhas que nós fazemos. José tinha uma escolha para fazer, ele ficou. Eu tiro o chapéu para José. Maria, em Lucas 1, 26, e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem. Tem alguém traduzindo? Se tiver, tem? Meu Jesus. E eu vou ter que andar rápido. Ok? E no 6º mês foi o anjo Gabriel, olha, Lucas 1, 26 a 31. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo. Até lá, Maria, ela não tinha nada a ver
com o Messias, ela não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com nada. Ela encontrou graça sendo simplesmente uma jovem chamada Maria. Salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E ela falou: Amém. Maria tinha uma opção: fazer o escândalo, depois falar que estava de TPM, um escândalo. Ela fala: não, seja assim, tranquilo, tranquilo. Tua serva achou graça aos olhos do Senhor. Eu acho isso fantástico. Nós temos os magos, os sábios. Mateus 2:10. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dádiva, ouro, incenso e mirra. Esses magos, eles eram sábios, eles eram estudiosos de astronomia, estudiosos, não é muito claro, mas sabemos de uma coisa, que Deus revelou alguma coisa para eles através das estrelas. E eles pegaram aquilo firme e honraram aquilo. Herodes, Mateus 2,16. Herodes, ele manda matar todos os meninos com menos de 2 anos, porque ele não queria que aquela criança viesse a se tornar o que aqueles magos diziam, que era o rei dos judeus. Muita gente tem um pouquinho de autoridade e desconsidera todos os outros, sobe no tijolinho e quer fazer discurso. Se quisesse uma pessoa íntegra, dá autoridade para ela. Herodes era um assassino. Por causa de Herodes, José, Maria e Jesus tiveram que permanecer no Egito durante aqueles 2 anos. Aí diz lá no versículo 18, morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Às vezes a gente reclama porque a nossa família ela sofre algumas privações, porque os nossos amados, porque a família de Jesus, teve que ficar separada, afastada da sua casa, da sua terra durante tanto tempo. E o dono do hotel, daquela hotelaria, daquela hospedagem, né? Em Lucas 2, aconteceu que, estando eles ali, José e Maria, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aquele dono daquela estalagem, ele tinha a opção de abrir uma exceção para acomodar aquela mulher que estava para ter aquela criança, que seria Filho de Deus, que seria Rei dos Reis, que seria o Messias. E aqueles pastores que receberam a revelação, isso aqui eu achei assim mais fantástico, porque a gente se encaixa nisso. Desculpa, minha boca está seca demais. Lucas 2, 8 a 18. Não vou ler tudo. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito,
e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores tinham dito. Algumas coisas sobre esse episódio. Muita gente fala que celebrar Natal é uma data pagã, que é uma coisa errada, porque não foi nesse dia. Na realidade, Jesus nasceu na primavera, segundo os estudiosos. Essa é a passagem que dá suporte a isso. Porque havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Em dezembro, é inverno, tem neve, nenhum pastor vai estar andando com ovelha de noite. Então, eles imaginam, eles chegaram à concordância de que isso é na primavera, por volta de abril. Mas esses pastores, eles estavam fazendo aquilo que eles eram supostos fazer. Eles estavam apacentando os seus rebanhos. Queridos, quando nós estamos fazendo aquilo que nós somos supostamente ordenados a fazer por Deus, Deus se revela. Você não precisa estar dizendo, Deus me revela, eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que vai acontecer, Eles estavam trabalhando, queridos. E aparece esse estrondo no céu, o anjo vem e fala, e depois vem essa multidão. Você imagina a cena? Eles tiveram um grande temor. Quando você está fazendo o que você deve fazer, que você é suposto estar fazendo, principalmente na casa do Senhor, você não tem que correr atrás de revelação, porque ela vem atrás de você. Deus vem falar com você. Escuta, aconteceu isso hoje na cidade de Davi. Hoje. E o que eles fazem com essa informação? Eles vão divulgar. Deus só revela coisas para quem tem capacidade de passar para frente. Nós somos canal, nós não somos represa. Nós somos canal. Deus vai revelar as coisas para você sem você correr atrás. Se ocupe com as coisas que você tem que se ocupar, com as coisas que Deus mandou você fazer. Do resto Ele cuida. Eu acho isso fantástico sobre esses pastores. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E quando Deus revela, a autoridade está na palavra, não está nos pastores. Todos se maravilharam com o que eles ouviam. E nós temos o meu amigo, que gerou essa palavra todo, o começo todo, que é um homem chamado Simeão. Se você quiser abrir a Bíblia, agora seria uma hora boa. Em Lucas, capítulo 2, versículo 25. Simeão, 2, começando no 25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Você vê, sempre a referência, quando você vê que a Bíblia fala sobre alguém ser justo e temente a Deus, é bom prestar atenção no que acontece com indivíduos assim. Prestar atenção no que acontece com a sua vida, no que aconteceu antes, o que o trouxe até aquela passagem onde a Bíblia fala, esse cara é justo e temente a Deus. Vai ver a vida de Jó. Entende? Vai ver João Batista, você vai ver o que acontece antes e depois da Bíblia falar que o cara era justo e temente a Deus. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, que seria a vinda do Messias. E o Espírito Santo estava sobre ele. Uma das características de um homem justo e temente a Deus é que o Espírito Santo vai estar sobre você. Se alguém falar assim, você é um cara super íntegro, chances are que o Espírito Santo está sobre você. Agora, justo e temente a Deus, realmente o Espírito Santo vai estar. E for ali revelado pelo Espírito Santo. Queridos, é muito importante esse lance de revelação de Deus. Simeão, ele não estava procurando nada. Ele era justo e temente a Deus, e o Espírito Santo vai, revela para ele sobre a consolação de Israel. E revelou para ele que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito Santo, esse cara vai ao templo, e quando José e Maria trazem Jesus, para com eles procederem segundo
O uso da lei, o que é? É a dedicação de crianças como nós fazemos hoje. Existem igrejas que batizam criança. A criança não tem concepção do pecado. Nós tivemos o batismo hoje. O que é aquilo? É a consciência do pecado. E batismo significa enterro, significa imersão. Você está sendo enterrado para uma natureza, para um estilo de vida, para uma vida. E quando você se levanta para uma novidade de vida, uma nova criatura. José e Maria foram dedicar a Jesus no templo. Então, Simeão o tomou em seus braços, a Jesus, ao bebê, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Esse cara falou assim: Senhor, agora eu posso morrer. Eu já vi o Cristo, eu já vi o Messias. Esse cara queria com tanta paixão ver a Jesus, e quando ele faz aquela cerimônia de entrega, de consagração daquela criança, olha o importante disso, queridos. Ele falou assim: agora eu já não, mais nada me satisfaz. Quem entra na glória, mais nada satisfaz, não é? Aquela música diz. Ele falou: agora você pode me levar. Eu já estou satisfeito. Olha, quanto amor! Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar nações e para a glória de seu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que Simeão dizia. É uma troca de maravilha, é uma troca de influência, é uma troca de um abençoando o outro. José e Maria, agora eles ficam, caramba, né? José e sua mãe se maravilham das coisas que dele se diziam de Jesus. E Simeão os abençoou e revelou a Maria. Quando você está no lugar certo, onde Deus quer que você esteja, Deus vai se revelar para você de tudo quanto é jeito. Aparece um anjo lá atrás, ela vai dedicar a criança, agora aparece outro anjo. Não, Simeão, agora não é anjo não, Simeão. E diz para ela: eis que este Jesus é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Queridos, perante a Jesus, uma vez confrontados com Jesus, nós temos que tomar uma decisão. Para uns, ele é queda. Para outros, ele é elevação. E para sinal que é contraditado. Uma espada traspassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse texto pequeno, ele está em Lucas 2, 25 a 35. É muito interessante. Simeão, ele queria algo de Deus. Simeão queria ver a salvação, ele queria ver a consolação de Israel, ele queria ver Jesus. E ele recebe a revelação de que isso estava para acontecer. E ele estava no templo. Simeão estava fazendo o que ele tinha que fazer. Ele estava no templo, era um sacerdote. Os pastores estavam no campo apacentando. Os magos estavam estudando lá do outro lado. José estava trabalhando, com certeza, Maria fazendo as coisas dela. Deus, ele se revela conosco. Uma das coisas que eu tirei dessa devocional é que quando a gente está fazendo o que a gente deve fazer, o Senhor se apresenta para nós. Ou como um anjo, ou como um exército de anjos no céu, ou como um Simeão, ou de alguma forma Deus se revela. Deus se revela e ele se manifesta e revela coisas para a gente que são muito importantes. Deus não revela. As coisas que Deus fala com a gente, queridos, elas não são aleatórias, elas não são levianas. Elas são coisas importantes. Isso tudo foi introdução. Não é, pastor Daniel? O tema escolhas é um tema bem batido. Mas a nossa vida ela é permeada de escolhas.
Todo o tempo todo, em todos os lugares, sempre. E eu ouvi um documentário que as escolhas mais importantes que nós fazemos, elas dependem do humor que a gente está na hora que a gente faz a escolha. Isso é interessante porque eu sempre falo aqui, não tome decisões permanentes para situações passageiras. Tipo, vou matar alguém. Ok, você mata alguém, aí você passa o resto da vida preso. Uma decisão permanente. Ah, vou me matar. Se mata e vai para o inferno, porque no céu não entram suicidas. É uma decisão permanente para um problema passageiro. Vou me divorciar. Divorcia. Aí ela casa com um cara bem mais bonito que você, bem mais rico, aí você vai ficar com muita raiva. Não tome decisões permanentes para situações passageiras. A gente decide coisas bestas, né? Tipo, por que você está sentado nessa cadeira, não? Sim, mas por que não está na outra do lado, na frente? Ah, tá vendo? Uma escolha. Só que ele foi o primeiro que sentou lá, depois que ela foi, sentou do lado dele. Tá vendo? Tá vendo? Mas você foi gentil. Beleza. Depois eu quero ver você e o Herbert juntos. Que vocês podiam ser irmãos. Não é verdade? O espelho dele lá, o reflexo lá aqui, ó. Mas a gente toma decisões, queridos, o tempo todo. Né? A ilustração que o indivíduo usou no documentário foi que Alice, no País das Maravilhas, ela chega num lugar onde tem um entroncamento. Aí ela pergunta para o gato listado, eu nunca vi esse desenho, hein, essa história aí. Aí o gato pergunta para ela, para onde que você quer ir? Tinha o esquerdo e o direito, onde você quer chegar? Ela falou, não sei. Aí ele falou, então não faz diferença, qualquer caminho te leva lá. Né? Ela tinha 4 escolhas, ela podia ir por um caminho, pelo outro caminho, podia ficar parada ou podia voltar. Quando a gente se vê face a face com o Natal, queridos, nós temos uma escolha para tomar. Nós temos uma escolha séria para fazer. Agora, nas nossas escolhas, nós somos influenciados, eu vou alinhavando isso aqui, influenciados por coisas internas e externas nas nossas decisões. Nós somos coagidos ou somos persuadidos. Nós somos coagidos. Se um cara chega, bota uma arma na sua face e fala, passa o dinheiro, você fala assim, é melhor, se você me der um tiro, eu não vou ficar muito contente. Então você é coagido a dar a sua carteira. Né? E você é coagido pelo medo. Ou você não tem uma saída no negócio. Você tem que fazer alguma coisa porque você não tem outra coisa para fazer. Ou você tem que obedecer. Ou uma ameaça que seja feita. Nós somos, às vezes, forçados a tomar decisões por coação, mas às vezes por persuasão, emoções. Ah, eu gosto tanto dela, eu gosto tanto dele. Aí você toma uma decisão, ou por necessidade, ou porque ela é bonita, ou porque ele é bonito, você toma uma decisão que depois você se arrepende também. Né? Porque alguém ostenta muito poder, te persuade a acreditar naquilo. Nós temos que ver o que é, qual é o assunto principal que nos faz escolher. Nós temos escolhas. Às vezes, algumas escolhas que a gente faz, elas podem nos expor. Né? O evento do Natal, ele mexe com o mundo inteiro. Se a gente prestar atenção, a gente é sacudido por ele também. Como é que Deus foi sacudido? A Bíblia diz assim que Deus é amor. Qualquer coisa, qualquer comentário que eu fizer que é paralelo a isso, é tudo especulação. Eu escrevi assim que o amor de Deus vem à flor da pele quando ele quer salvar o homem. Deus é amor, inteiro amor. Deus não tem flor da pele. Mas o amor de Deus, assim, ele é mexido com tanta... Escuta, quer ver um exemplo? Pobreza não mexe a mão de Deus. Porque senão não teria pobre no mundo.
Dor não mexe a mão de Deus, senão não teria dor no mundo. Doença. O que mexe a mão de Deus é o nosso relacionamento com Ele, o nosso compromisso de fazer aquilo que Ele fala para a gente fazer, porque quando a gente estiver no lugar que Ele quer que a gente esteja, Ele vai se revelar para nós. Aí nós vamos ter opção de aceitar ou não as coisas que Ele fala para a gente. Para Deus, nós estamos aqui, né? A nossa vida pode ser 48 anos, pode ser 70 anos, pode ser 120 anos. Para Deus, não faz diferença quando que você vai apagar aqui nessa vida, porque nós vamos ter eternidade toda com Ele. Então Ele está olhando assim, trilhões de anos. O que são 70 anos? O que são 80 anos? Não são nada. Não são nada. Ele se compadece com a nossa dor. Ele se compadece com a sua dor, mas para Ele não é nada. O que Ele quer é você junto com Ele para toda a eternidade. Se você vai sair hoje ou daqui 20 anos, 50 anos, isso não quer dizer absolutamente nada. José, ele teve que avaliar o que estava acontecendo com Maria e com ele. E ele decide ficar. Eu chamei a atitude dele de humilde, reconheceu quem o anjo Gabriel representava e permaneceu. Decisão de amor, de humildade e de coragem que José teve. Sobre Maria, o anjo comunica para ela o que estava acontecendo, o que ia acontecer. O que ela demonstra ali, ela encontra graça. Quando você encontra graça aos olhos de Deus, Ele te usará para fazer coisas maravilhosas. Deus pode usar qualquer um de nós aqui, a qualquer hora, para fazer algo grandioso na cidade de Orlando. Deus pode usar um de nós em política, Deus pode usar um de nós com algo radical e te dar exposição, te colocar num lugar elevado de honra, porque você encontrou graça perante o Senhor. Vê Maria. Aqueles sábios, eles eram uma casta sacerdotal do meio dos persas babilônicos e babilônicos que estudavam as estrelas. E eles tiveram a revelação de que uma estrela ia mostrar onde apareceria o Messias e os guiaria até ali. Eles honraram aquilo, dedicaram tempo, esforço e dinheiro. O dono do hotel negou espaço a Jesus. Os pastores que receberam a revelação para aqueles que fazem a vontade de Deus e apacentam suas ovelhas, que buscam obedecer, Deus traz revelações sobre a sua obra divina. O Natal está chegando, mas muitos não veem isso como seriedade. E aí, a gente tem que ver Jesus como Salvador, cara. Não é como um bebezinho que, sabe, frágil. Ele foi, durante um período, ele foi frágil. Até os 12 anos, a Bíblia tem pouco reporte sobre a vida de Jesus. Mas a gente não pode ver uma criança, a gente tem que ver a cruz. A gente celebra hoje a ceia do Senhor, esse Jesus que nasceu no Natal, ele morreu na cruz por amar você, por me amar. Mas ao terceiro dia ele ressuscita. A gente tem que olhar para o Natal com mais seriedade. A coisa se tornou muito leviana. E não é só aqui, isso é geral. Mas nós somos parte de um reino de Deus. E nós temos que ver isso com seriedade. Como que você escolhe? Como é que você faz suas escolhas? Eu coloquei, não permita que algo externo, amigos, televisão, pregadores de mentira, te mantenham longe do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nesse Natal, procure se informar, leia sobre o Natal, leia sobre a vida de Cristo, leia sobre a crucificação, você vê a árvore bonitinha, tudo direitinho. Escuta, aquela criança, Maria, você sabia que essa criança, ela vai morrer numa cruz para a salvação de muitos? Eu quero ver Natal assim. Não permita que algo interno, decepções com igrejas, com pastores, com membros de igreja, façam você falar assim, não,
o Natal é somente uma festa, canta umas cantarolinhas aí e tudo bem. Não. Não, aquela criança que nasceu, ela nasceu para morrer. Muita gente fala assim, não, I'm fine, sobre o Natal. Eu entendo o que é. Não está I'm fine, não tá bem, não. Você tem que ver o Natal, você tem que ver, não pode ver uma criança, você tem que ver uma cruz. Você não precisa vir com medo de um trono, de um tribunal, venha para o trono. Não veja um juiz, veja Jesus, o justo. Seja como Simeão. Eu quero ver Jesus com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu preciso ver. Tanto que quando você o vê, você fala assim, pronto. Eu era assim com pudim. Minha sogra fazia um pudim tão gostoso. Quando ia visita em casa, ela fazia um pudim para as visitas e outro para mim. Aí eu comia aquele pudim e falava assim, pronto, posso morrer. Viva, Espírito Santo, volta aqui agora. Você deve querer tanto ver Jesus, tanto ter um relacionamento com Ele, que quando Ele se revela para você, fala, Senhor, o Senhor pode me levar. Eu não vou ganhar mais nada, eu não vou me sentir melhor do que eu estou me sentindo agora. O Senhor é tudo que eu tenho, é tudo que eu sou. Se Deus me dar mais $1 até o dia que eu morrer, queridos, eu não tenho nada que reclamar. Ele pagou, Ele deu a vida por mim. Agora, é interessante que a Bíblia fala assim, aquele que a seu próprio filho entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? O que Jesus, que Deus tinha de mais precioso, de mais caro, de mais querido, que era o seu filho Jesus. Ele deu na cruz. Qualquer outra coisa é fichinha. Aquele que a seu próprio filho entregou, como não nos dará com ele todas as coisas? Eu desafio você a ver o Natal de uma forma diferente. Ver de uma forma diferente. Tem muita gente que a gente fala assim que... Muita gente fala para a gente, quando Jesus voltar, eu vou subir assim pela pele, porque eu preciso me consertar em tantas coisas. Você ter medo de ficar no arrebatamento, de não subir, ignorar as ordens de Jesus, que são coisas fáceis de você fazer. É uma incoerência. Você tratar o Natal como simplesmente um evento, onde você vai cantar algumas músicas, vai honrar Jesus de algumas formas ali, tá, tudo bem, mas ignorar o que esse livro fala para você, isso aqui é o seu manual de vida. Isso é uma incoerência. Se esse fosse o caso, não fale que você é crente. Mas você tem que colocar Jesus no lugar dele. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando ele voltar, ele não vai voltar como um bebê, ele vai voltar como um guerreiro, como um cavaleiro. Que você o tenha como advogado, não como juiz, querido. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos por um momento. Não deixe que algo interno ou externo tire você do pensamento correto sobre como agir em relação ao Natal. Jesus veio, verdade, como criança, mas ele morreu na cruz. E o amor dele, a graça, a misericórdia dele, ela é estendida a cada um de nós aqui. Jesus diz assim, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus fala, a paz que eu tenho, a paz que eu dou para você, não é o tipo de paz que o mundo dá. Jesus fala, eu sou o pão da vida, aquele que participar de mim nunca mais vai ter fome. Eu sou a água da vida, aquele que participar de mim nunca vai ter sede. Jesus é aquele que tem todas as coisas que nós precisamos. Ele nos conhece pelo nome.
A Bíblia diz no Salmo 139 que antes que qualquer das minhas células existisse, ele já me conhecia. Isso é Jesus. Isso é o amor de Deus, que faz com que ele vá até a cruz do Calvário e derrame o seu sangue todinho por amor, que não foi nem um prego que segurou Jesus ali. Você ouviu com tanta atenção, você estendeu sua cortesia a nós. Agora eu quero estender uma cortesia a você também. Isso é a possibilidade de você convidar esse mesmo Jesus que nós temos aqui para entrar na sua vida e te trazer essa paz, e te trazer essa diferença, fazer essa diferença nas suas circunstâncias. A gente nunca fala, a Bíblia não diz que se você aceita Jesus, você vai deixar de ter problemas. Muito pelo contrário, Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A diferença é a presença dele. E quando ele está no seu coração, ele se revela para você de formas que você vai ficar impactado. Não tem ninguém olhando para os lados. Ninguém vai constranger você. Mas eu gostaria de estender esse convite. Se você quer dizer para Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça nele morada, agora é a hora de você fazer isso. Se você quer convidar Jesus para assumir o trono do seu coração, eu quero que você levante a sua mão agora. Eu quero orar por você. Existe muita coragem necessária para que isso aconteça. Mas existe muita glória ao nome do Senhor Jesus. E para você que não aceitou Jesus, para você que nunca o convidou para entrar no seu coração, é uma transformação radical. E só entende quem sabe, quem fez isso. Você não vai estar se tornando membro dessa igreja, você vai estar se tornando membro do reino de Deus. Onde você vai crescer e Deus vai continuar te revelando as coisas. Existe alguém no nosso meio? Gostaria de convidar Jesus para entrar no seu coração? Se sim, levante sua mão. Rapidinho. Só quero orar por você. Talvez você já tenha se convertido antes, mas você perdeu de vista a casa do Pai. Se desviou dos caminhos do Senhor, se esfriou. É a sua oportunidade agora de falar, Senhor, eu quero voltar para a tua casa. Eu quero curtir esse Natal de uma forma diferente. Se existe alguém no nosso meio que precisa se reconciliar com Deus, levante a sua mão, deixa eu orar por você. Também, Deus abençoe. Também é uma postura de ousadia, de coragem. Mais alguém, queridos? Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua presença, te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos pelo Natal e te louvamos pela cruz. Senhor, como o apóstolo Paulo diz, eu me glorio na cruz de Cristo. E cada um de nós, Senhor, possa ver o Natal com a mesma emoção, com o mesmo sentimento, Pai, com a mesma contrição de quando nós vemos uma cena de crucificação tua. Transforma essa nossa perspectiva de Natal para que nós possamos te honrar da forma correta. Abençoa cada um de nós aqui, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.